Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Meu nome é Raquel, eu vou ler com vocês o livro de Mateus. Aqui a gente está no versículo 27 e vamos ler o 32, a crucificação. Ao sair, encontraram um homem do Cirene, chamado Simeão, e forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ele deram para beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sorte, e, sentado, se vigiam ali por cima de sua cabeça, colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, uma à sua direita e outra à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça, dizendo: Você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salva-se, desce dessa cruz e o Filho de Deus, se és Filho de Deus. Da mesma forma, os chefes do sacerdote e os mestres da lei, os líderes religiosos, zombavam dele, dizendo: salva os outros, mas a você mesmo não consegue salvar. E assim mesmo. E o Rei de Israel, desça agora da cruz, cremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora. Se ele tem compaixão, pois disse: sou o Filho de Deus. Igualmente insultava os ladrões que haviam sido crucificados. Então, eles não deram trégua para Jesus. Ele foi batido, foi machucado, foi insultado até o último minuto. E não teve gente capaz. O que ficou ali perto de Jesus era o que o acusava. Até Deus não conseguiu ficar ali e ver toda essa, porque Jesus tinha que passar por isso, por remissão de nossos pecados. O mundo é um mundo, a gente vive, tem gente que não acredita no mundo espiritual, mas ali estava sendo travada uma guerra pelas nossas almas. O diabo e Deus, eles disputam pelas nossas almas, Mas ali, desculpa pessoal, tô com um pouco de gripe, mas ali a morte foi vencida. Eu vou ler agora eu vou ler mais um capítulo, ainda em Mateus 27, versículo 45, a morte de Jesus. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia e às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi,
lama sabatani, que significa meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeceu em um vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Quer dizer, eles, até no último momento, a vontade de zombar de Jesus era tão grande que eles não deram trégua, né? Mas os outros disseram: deixa-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, do alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram, os sepulcros se abriram e os corpos de Jesus Santo que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam, Jesus tinha o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados, estremeceram. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Então elas estavam entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. No caso, as mulheres que o seguiam, né? Eu vi ali que Jesus, quando Jesus entregou o Espírito, se estremeceu o céu, se estremeceu, rasgou-se o véu, aquilo que separava de Deus, né? E os sepulcros, né? As pessoas que estavam, os santos que tinham morrido em Cristo, ressuscitaram e foram para a cidade santa. Será que houve uma ressurreição já nessa época, né? Jesus, os que ressuscitou naquela já estão primeiro do que nós, já estão lá em Sião, já estão na cidade namorada em que Deus preparou para gente? Olha, eu não tinha percebido esse versículo, mas vou dar uma estudada. Eu acho que houve sim uma ressurreição. Por isso que Jesus falou para aquele ladrão: hoje mesmo estarás comigo ao meu lado, né?